Nós vamos agora até o estado do Rio Grande do Sul, onde conversamos ao vivo com a jornalista Bel Bilibil, que participa conosco desta edição de Agricultura BR. Boa tarde, Bel, seja bem-vinda. Boa tarde, Fabiano, e a todos que nos assistem no canal do Boi. Isso mesmo, a situação aqui no Rio Grande do Sul não tem sido fácil. Como já estamos acompanhando há algum tempo, o estado tem passado por sérios problemas decorrentes da estiagem e do excesso de calor. Isso tem acontecido depois de 3 anos de quebra de safra, que incluíram a seca e, posteriormente, as enchentes. No campo, o cenário já é crítico. Diversas cidades gaúchas já decretaram um estado de emergência devido à estiagem e os produtores relatam preocupação com as lavouras que apresentam um solo extremamente seco e plantas muito prejudicadas. Os próximos passos ainda são incertos dentro das porteiras e toda a cadeia produtiva gaúcha está em estado de alerta. Nós conversamos com o Luiz Fernando Cavalheiro Pires, representante da Farsul, que vai nos contar um pouquinho sobre a situação e a posição da entidade perante a todos esses acontecimentos. Vamos ver o que ele nos disse. É com muita preocupação que a Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul vem acompanhando a questão da forte estiagem que novamente atinge o nosso estado. Infelizmente, as estiagens têm sido algo recorrente aqui no Rio Grande do Sul, né, e tem causado um problema muito sério, um amplo endividamento aqui dos nossos produtores rurais. Nós tivemos 2 grandes estiagens nas safras 21-22, 22 e 23. Tivemos na safra 23-24 aquela grande estiagem, perdas pelo excesso de chuva. E agora, novamente, na safra 24-25, o Rio Grande do Sul está passando por mais uma estiagem. Isso causa um endividamento muito forte dos nossos produtores rurais. E é muito importante deixar muito claro que as perdas já estão consolidadas e, em muitos casos, já são irreversíveis, como é o caso da soja semeada em outubro, da soja semeada em novembro, que realmente são perdas enormes e que acaba nos causando apreensão, preocupação e buscando, de alguma forma, soluções, e nós estamos se esforçando junto às autoridades competentes, tanto a nível federal como estadual, na busca de soluções a curto, médio e longo prazo. A curto prazo nós precisamos, obviamente, uma ampla renegociação, algo próximo à securitização. Inclusive, isso é uma proposta legislativa protocolada na semana passada pelo senador Luiz Carlos Reis, que busca efetivamente esse auxílio aos produtores rurais para que efetivamente tenha algo concreto em que ele possa, ao longo do tempo, parcelar o seu passivo, continuar com acesso ao crédito, para que com a produção ele possa então honrar os seus compromissos. E a médio e longo prazo nós temos que ampliar, aí sim, a questão das áreas de irrigação no nosso estado, com mais reservação de água, mas para isso sim precisamos, tanto a nível estadual como federal, de menos burocracia, de mais acesso a juros subsidiados, incentivando esse produtor rural para que efetivamente se tenha mais áreas irrigadas e que não fique tão à mercê do tempo, já que nós somos uma indústria a céu aberto e precisamos então avançar nesse ponto. E por fim, sabendo que nem todas as áreas são passeios de irrigação, precisamos ter um seguro rural amplo, também com auxílio governamental, para que efetivamente as seguradoras possam ter tranquilidade, que vão ter um fundo aí que abasteça e dê tranquilidade, que nos casos que aconteçam estiagens como a deste ano, e enchentes como a do ano passado, ou outras estiagens, já que os fenômenos climáticos, essas intempéries estão sendo cada vez mais recorrentes aqui no estado do Rio Grande do Sul, né, o produtor tenha pelo menos a segurança do que seu custo de produção vai ser salvo e vai ser pago por esse seguro. Então é nesse sentido que nós estamos trabalhando, para que efetivamente possamos encontrar as soluções tão aguardadas pelos nossos produtores rurais, já que, como eu disse no início, as perdas na soja já são irreversíveis em muitos casos, já estão consolidadas e esperamos que pelo menos a soja mais do tarde de dezembro, caso normalize as chuvas, possam ter um pouco mais de produtividade de produção. Mas com esse calor intenso, realmente está muito difícil aqui a situação dos nossos produtores rurais e cabe a nós buscar as soluções imediatas e as soluções ao longo do tempo. Nós vamos seguir acompanhando toda a situação aqui no Rio Grande do Sul e atualizando os nossos telespectadores. É com você aí no estúdio. Bel, você continua conosco agora. A gente vai convidar agora para participar aqui do Agricultura BR, aqui no canal do Boi, a participação do meteorologista Guilherme Borges, que conversa conosco agora a respeito dessa situação no Rio Grande do Sul. Guilherme, um prazer tê-lo aqui conosco, uma boa tarde a você.
E já vou começar fazendo uma pergunta. Nós temos alguma expectativa de melhora para este cenário no estado do Rio Grande do Sul? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Prazer estar aqui contigo. Embora a gente siga com essa condição de calor presente no Rio Grande do Sul, né, pode-se dizer, essa massa quente que segue ali, deixando as temperaturas muito elevadas, deve continuar pelo menos até dia 18, de maneira mais efetiva no Rio Grande do Sul, tá? Depois ela começa a sair, desfocar do estado e ter uma continuidade da chuva mais presente. Ao longo desses períodos, a gente deve ter chuva, mas quando a gente olha para o cenário futuro, a gente que a chuva aumenta em comparação ao que a gente estava prevendo lá no início do mês, porque o cenário meteorológico ele mudou muito. Essa massa quente, a partir da segunda quinzena de fevereiro, vai começar a migrar lá para a região mais sudeste brasileira, focando ali nessas áreas sudeste, nordeste, e consequentemente a gente vai ter um aumento mais significativo. Conosco também está a Bel Bilibio, minha colega no Rio Grande do Sul. Ela está em Cruz Alta e ela está vendo em loco essa situação da seca no estado. Bel, pode perguntar então ao Guilherme, por favor. Os produtores já não sabem mais o que fazer, né? Então eu queria te perguntar qual é a previsão para os próximos dias e o que os produtores podem esperar aqui no estado. O contexto do clima dos oceanos está favorecendo esse período mais seco no Rio Grande do Sul. De maneira geral, em curto prazo, a tendência é que a chuva comece a retornar mais gradativamente a partir dos próximos dias. A gente deve ter um cenário bem mais chuvoso comparado ao que a gente viu ao longo dos últimos dias, porque a gente vai ter essas massas quentes que estão atuando agora, migrando, pode-se dizer, para outros locais da América do Sul, outros locais do Brasil. Então, a chuva no Rio Grande do Sul deve retornar ao longo dos próximos dias de maneira mais significativa e dar uma aliviada na seca. Sempre importante frisar, né, que para acabar com essa seca a gente precisa de chuva muito presente, né, e infelizmente a situação ainda do oceano segue favorecendo esse cenário mais seco no Rio Grande do Sul. Em curto prazo a gente deve ter uma melhora mais significativa. De longo prazo a gente vai precisar acompanhar de maneira mais efetiva. Guilherme, em torno do que nós temos hoje, né, em termos de precipitação, nós temos pouca expectativa, né, de um impacto melhor em relação às chuvas. Até quando que a gente deve ver perdurando este cenário, pensando também em Laninha e outros aspectos que podem atingir o fator clima no estado do Rio Grande do Sul? Quando a gente olha para o Rio Grande do Sul, principalmente em questão da pluviometria, Fabiano, a gente tem uma distribuição da chuva bem homogênea ao longo do ano, tá? Porque principalmente o Rio Grande do Sul tem chuva, principalmente por transporte de umidade da faixa norte, frentes frias que passam com muita frequência, né? Então, o que está afetando principalmente agora essa chuva da estação verão é o fenômeno Laninha, como você muito bem colocou. Laninha se caracteriza, pode-se dizer assim, pelo resfriamento das águas do Pacífico. E ele favorece principalmente para deixar essa chuva mais irregular no Rio Grande do Sul, tá? Então, a frequência de frentes frias que a gente tem, tá tendo, normal, só que elas estão passando muito afastada do continente. Isso está afetando, consequentemente, deixando a chuva muito irregular, né? Quando a gente olha principalmente para essa tendência do fenômeno Laninha, ele deve continuar até o final da estação verão e depois ele sai de cena. Depois a gente deve caminhar para uma neutralidade. A chuva deve seguir, pode-se dizer, dentro do que é normal depois da saída do fenômeno. A gente tendo a saída dele, principalmente depois da estação verão, a gente deve ter a chuva retornando de maneira mais gradativa, mais presente, e assim até boa parte da estação outono, também do inverno. Sempre importante frisar que o Rio Grande do Sul tem uma pluviometria mais homogênea ao longo do ano, é mais chuvoso. Quando a gente olha principalmente os gráficos de chuva ao longo de todo o ano, a gente vê que principalmente a chuva é bem distribuída ao longo de todo o ano. Então a tendência é com o fenômeno Laninha saindo de cena, a chuva comece a retornar e ser mais efetiva de maneira mais normal para o estado. Guilherme, em uma relação hoje, quando a gente olha para os últimos anos, o estado do Rio Grande do Sul teve vários problemas que são relacionados a clima, né? Inclusive, teve pelo menos 2 safras que foram duramente
atingidas, né, atingidas por seca, atingidas por falta de chuvas, quando o estado do Rio Grande do Sul realmente perdeu bastante em primeira safra e também parte da sua segunda safra. Se a gente olhar para o histórico de precipitações, como que esse começo de 2025 ele fica dentro deste cenário? Então, pensando que a gente teve, né, 3 fenômenos laninhas em sequência antes do fenômeno El Niño, né, só para a gente contextualizar, quando a gente tem esses fenômenos laninha, a gente já pode dizer assim, sabe os efeitos mais marcados, principalmente no Rio Grande do Sul, né? O fenômeno laninha tem por consequência deixar o tempo mais seco, pode-se dizer assim, no Rio Grande do Sul como um todo. E depois a gente tem o fenômeno El Niño, né? Que o fenômeno El Niño se caracteriza pelo aquecimento das águas do Pacífico, mas ele deixa mais chuvoso no Rio Grande do Sul. Quando a gente olha principalmente para o cenário para trás, pode-se dizer assim, para o cenário que a gente viu ao longo dos últimos anos, a gente passou por 3 anos muito secos, depois a gente teve um fenômeno El Niño muito, pode-se dizer, atuante na chuva do Rio Grande do Sul, que a gente teve diversos alagamentos que foram registrados, né, porque a gente estava com essa condição atmosférica de chuva muito presente sobre o Rio Grande do Sul, e a gente caminhou para esse 2025 com uma expectativa de que os efeitos no Rio Grande do Sul não fossem tão marcados na questão de clima. Só que, desde o meio do ano, a gente vinha naquela perspectiva. O Laninha vai vir, e ele foi atrasando, só que ele veio a se confirmar aos 45 do segundo tempo, vamos colocar assim, né? Já em dezembro. E com esse fenômeno se caracterizando, ele é de fraca intensidade? Mas os efeitos no clima do Rio Grande do Sul são bem marcados. A gente está tendo um janeiro, a gente já teve um janeiro de 2025 com uma irregularidade na chuva muito marcada, começa esse fevereiro com uma irregularidade ainda muito presente, e o que muda é que a circulação climática agora a partir, né, da segunda quinzena de fevereiro deve mudar um pouco, o que deve aliviar esse cenário de chuva no Rio Grande do Sul. Aliviar o que eu digo é voltar a chuva mais presente, aliviar esse cenário de chuva abaixo do que é normal, certo? Então a tendência é que esse 2025 está sendo de contrastes. A gente teve um janeiro muito seco e a tendência é que a gente tenha um fevereiro com chuva um pouco até acima da normalidade, porque a gente vai ter uma mudança nessa condição de clima. O clima, ele se conecta, né? E pode ser, né, um caminho a partir da segunda também quinzena de fevereiro, com uma amostragem, pode-se dizer assim, da redução do impacto do fenômeno Laninha no clima do Brasil e, consequentemente, no Rio Grande do Sul. Guilherme, para encerrarmos aqui a nossa conversa a respeito desses fatores que atingem o estado do Rio Grande do Sul, no ano passado, né, o gaúcho passou por uma situação de alagamentos. Nós tivemos enchentes nessas áreas, que não são exatamente as mesmas áreas que enfrentam seca no dia de hoje. Mas muita gente acreditou que caixa d'água de solo, por exemplo, depois de uma normalização de chuvas, o solo estaria, de certo modo, abastecido, né? Teria um pouco mais de água no solo. Como é que é essa relação, né? Nós temos a chuva, que não tem ocorrido, está seco mesmo, mas nós temos também a água que está disponível no solo. Qual o volume ou índice de disponibilidade de água no solo gaúcho nesse momento? Então, eu não sei o número exato do índice de disponibilidade de água no solo do Rio Grande do Sul nesse momento, mas eu consigo te dizer que o que difere muito é que aquelas chuvas, né, mais intensas que a gente viu ao longo do ano passado, como o solo, pode-se dizer assim, é muita chuva, muito daquela chuva se perde. Que eu digo, o solo não consegue infiltrar. Ele precisa de uma condição, pode-se dizer assim, né, essa chuva mais parcelada, pode-se dizer assim, para o solo ter capacidade de absorção. Porque se cair 200 milímetros em 2, 3 dias, como a gente está vendo, essa água um pouco vai ser absorvida, obviamente, mas boa parte dela também vai se perder, principalmente porque vai ser direcionada para esgostos e outras áreas, né, ou até para outros canais, porque a água ela fica, como é que eu vou dizer, muito sobre o solo absorve o que ele consegue, o que ele não consegue, ele vai empurrando para outras áreas e vai dispersando. Então, essas chuvas, como a gente tem visto ao longo dos últimos anos, de curto prazo, muito intensas, elas vêm para trazer
prejuízos, pode-se dizer assim, em questão derrubada de árvores ou até prejuízos de alagamentos em algumas áreas rurais, por exemplo, mas para abastecimento ela não tem servido, porque ela se perde na maior parte da quantidade. Então essa redução do número de dias com chuva, como a gente tem visto ao longo dos últimos anos, em vez de a gente ter mais dias com chuva, a gente está tendo menos dias com chuva e com maior volume, isso tem favorecido principalmente para a perda de água, né? Porque essa água se perde. Às vezes chove muito em curto espaço de tempo, uma parte absorve, o solo satura, ele não consegue mais e a parte vai embora. Então, infelizmente, por isso que a gente não tem essa absorção tão significativa, né, devido àqueles volumes elevados que a gente registrou ao longo do ano passado. E como a gente caminhou esse ano, né, por um período, pode-se dizer, de laninha, desde o meio do ano, a gente já estava com essa tendência, pode-se dizer, climática, nessa configuração climática de tempo mais seco no Rio Grande do Sul. Só que os efeitos ficaram mais claros com a estabilização real do fenômeno, né, do fenômeno laninha, principalmente na estação verão.